Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Leandro novamente e eu estou muito feliz porque nós vamos dar continuidade a esse projeto aqui. Algumas pessoas disseram: poxa pastor, será que vamos ter toda semana? Não, infelizmente ainda não dá para ser toda semana, mas eu vou tentar aqui, sempre que puder, fazer essa gravação, até poder treinar outras pessoas para também que possam fazer a gravação tanto em áudio quanto em vídeo. E você é muito bem-vindo aqui e eu estou muito feliz. E nós vamos gravar uma meditação, vamos fazer juntos essa meditação, na verdade. Vai ser a minha meditação da semana. É uma meditação que já foi gravada anteriormente, já 1 ou 2 anos, mas Deus tocou no meu coração para fazer de novo. Eu creio que eu estava precisando dessa mensagem e creio que muita gente também precisa sempre dessa mensagem, que é o que fazer quando Deus não responde. E é legal essa meditação aqui porque ela é uma mensagem também do coração do pastor para você. E também ela nos ajuda a nos aprofundar. Eu vi gente dizendo assim: pastor, eu não estava conseguindo me aprofundar na meditação devido às dificuldades, e agora eu paro esse tempo, consigo ver suas ideias. Eu fiquei muito feliz com isso. Então, seja muito bem-vindo. O que fazer quando Deus não responde? É isso que nós vamos saber agora, nessa semana, tá bom? Vamos começar orando. Hoje é segunda-feira. E o tema da meditação é entender para que servem os problemas. Entender para que servem os problemas. E a gente vai ver durante essa semana algumas dicas, alguns ensinos, alguns princípios bíblicos sobre exatamente o que fazer quando Deus não responde. Mas antes, vamos começar orando. Você ora comigo? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado. Que essa palavra, Senhor, durante essa semana seja uma palavra que vá ao nosso coração, nos ajuda a fazer Tua vontade e que seja uma grande bênção, Senhor. Abençoa essa pessoa que está meditando comigo, que nós possamos aprender juntos a Tua palavra e a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos aqui para a tela. Aqui você tem a tela do meu computador, tá bom? E o tema da meditação, o que fazer quando Deus não responde. E aqui diz assim: antes de começar, leia o Salmo 13, com ênfase nos versos 5 e 6. Então, vamos ler o Salmo 13. Você sabe que eu tenho aqui a Bíblia The Word, que já me aparece na tela. E diz assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ou seja, aqueles momentos difíceis, confie no Senhor. E às vezes passamos por momentos em nossas vidas em que oramos, esperamos, mas parece que Deus não está nos ouvindo. O rei Davi, grande guerreiro de Deus, também passou por momentos assim. E nesta meditação veremos como agir corretamente nessas situações. E como eu falei para vocês, a meditação 1 aqui diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Vamos novamente ler comigo. Você pode repetir os versículos depois que eu falar. Então vamos lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas
para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O primeiro passo da meditação é entendendo. E é isso que nós vamos fazer agora, tentar entender e mais profundo. É uma meditação muito profunda, mas com certeza a gente vai tirar muitos ensinamentos aqui hoje. Então vamos lá. Jesus, em João 3,3, compara a decisão que tomamos por ele. Vamos dar uma lidinha em João 3,3, que diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Deixa eu trazer mais para cá. Aqui, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tá bom? Então, Jesus, em João 3,3, compara a decisão que tomamos por ele como um nascimento. Aliás, um renascimento. E, tal como um bebê que nasce, alimenta-se e cresce, nós também temos que nos alimentar e crescer espiritualmente, até que cada vez mais nos pareçamos com Cristo. Minha filha está crescendo e seus ossos se esticando, e por isso ela sente dores nos ossos. Ela reclama e pede que eu faça a dor passar, mas não posso fazer nada. Faz parte do seu crescimento. Por causa desse crescimento, ela tem condições de experimentar coisas novas e cada vez se arrisca mais. Quedas e acidentes são inevitáveis. Assim também é nosso crescimento como filhos de Deus. Cada queda é um aprendizado e nos dá condições para seguirmos mais à frente. O crescimento pode ser, muitas vezes, doloroso, mas o resultado disso é mais dedicação e consagração a Deus. Deus nos dá na Bíblia 3 razões para o nosso sofrimento. Primeiro, aperfeiçoamento. Jó 5, de 17 a 18, vai falar isso. Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Também, uma outra razão do nosso sofrimento é o aprendizado. É para você aprender. Salmos 119, 71 diz: foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Também, alívio e amparo. João 16, 33 diz: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Deus também nos dá, além dessas 3 razões, nos dá 3 consolos para que consigamos suportar os problemas. A palavra de Deus, lá em Josué 1,8 diz: não deixe de meditar nessa palavra de dia e de noite. A oração é também um consolo, né? A palavra de Deus, a oração e a comunhão, que é estar uns com os outros. Eclesiastes 4,12, ele vai falar isso. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, isso nos ajuda a entendermos o processo aqui do versículo de hoje. Entender para que servem os problemas. Então, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Então, os problemas servem para, como nós vimos, aperfeiçoamento, aprendizado, alívio e amparo. Ou seja, você já viu uma frase que diz assim: Deus não desperdiça lágrimas? Então, Deus sempre tem um propósito, até mesmo nas dificuldades e nos problemas, e nos sofrimentos, nas aflições. E para ajudar a aguentar o papoco, como diz o caboclo, ele nos dá a palavra de Deus, a oração e a comunhão uns com os outros. Então vamos agora para o segundo passo da meditação, que é memorizar. Decorar Romanos 8:28 e repetir até decorado. Então é aquele momento que a gente dá pausa aqui para você dar aquela decorada bacana
em Romanos 8:28. Eu já sei esse versículo decorado, mas vou revisar aqui com certeza para no final da semana falar de cor, tá bom? Então, pausa aí. Então vamos agora para o terceiro passo da meditação, que é tirando a lição. Vamos ler um texto aqui. O pessoal do Ministério de Meditação deixou com muitas histórias pessoais. Eu acho isso muito legal. Uma amiga muito querida, passando por um momento muito difícil de sua vida, em que tanto seu corpo quanto mente estavam fragilizados, perguntou-me: qual é a vantagem de sermos filhos de Deus se as coisas ruins acontecem conosco, assim como com o resto do mundo? Só revisando aqui, tá? Para você que não entendeu direito. Uma amiga dela, a pessoa que escreveu aqui, estava perguntando, estava um momento fragilizado e perguntou qual a vantagem de ser filho de Deus se coisas ruins acontecem com todo mundo. Isso é uma pergunta séria, né? Bem, a Bíblia diz que existe uma grande diferença. Deus nunca nos prometeu ausência de problemas, mas sim amparo e esperança quando estivermos. João 16:33. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E o texto de hoje, de Romanos 8:28, nos dá a garantia de que para nós não há sofrimento sem sentido. Lembra que eu falei ainda agora? Deus não desperdiça lágrimas. E qualquer coisa que nos aconteça trabalhará para o nosso bem, seja material ou espiritual. Deus não está cego aos seus sofrimentos. Ele vê você. Ele te socorre em seu tempo, ou seja, no tempo dele, não no seu tempo, pessoal, no tempo de Deus. Ele o socorre e ainda usa a situação em seu favor. É por isso que a Bíblia diz que em Cristo, independente dos problemas, das dificuldades, das aflições, nós somos mais que vencedores. Inclusive vai falar isso também lá em Romanos, capítulo 8. Então, o que nós aprendemos aqui, até agora, qual é a lição disso aqui? É que você tem que entender que você é diferente. Inclusive lá no Salmo 73, o salmista começa a ver que o ímpio prosperava, que o ímpio, ele começou a ter dúvida, a mesma dúvida que a amiga que teve. Será que vale a pena? Será que vale a pena ser fiel? Porque está acontecendo com todo mundo. Mas o problema é o fim das coisas. E o salmista resolve o seu dilema quando ele diz assim: até que eu entrei no templo do Senhor e vi o fim de todas as coisas. Então, no fim, ele viu que o ímpio, apesar de muitas vezes parecer que está se dando bem, no final ele não se dá bem. Nós, apesar de muitas vezes parecermos que estamos nos dando mal, a gente nunca se dá mal no final, porque Deus está no controle. E Ele está usando aquela dificuldade para a gente crescer. Eu, por exemplo, eu estou num processo, algumas pessoas dizendo: você está mais magro, pastor? Porque eu estou num processo de dieta, eu fazendo exercícios pesados. E, gente, só falta morrer ali fazendo exercício. Mas eu sei que essa dor que eu sinto, ela vai ser boa para mim, para o meu corpo, para a minha energia e para eu conseguir ser mais forte. Para cada vez que vierem os problemas maiores, as dificuldades e os desafios maiores, eu vou ter essa força maior também. Então, faz parte do processo. Você não pode ficar chateadinho com Deus. Você precisa entender que faz parte. É isso que Deus quer para a sua vida. Então, como você tem reagido aos seus problemas? Como você tem reagido aos seus problemas? Tem reclamado com Deus? Tem diminuído a meditação? A sua oração chega a ser inexistente? Você tem considerado os seus problemas como um aprendizado
ou como um obstáculo? Tudo vai depender. Você se lembra de Davi, o rei? Ele não era rei ainda, ele era apenas um menino. Ele tinha um problemão de 3 metros de altura. Só que ele não olhou para o tamanho do problema. Ele disse: você vem a mim com dardos e com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. Então, você não precisa ter medo do problema. Você tem que entender que Deus você tem. Você tem que confiar que Deus está no controle. Então, nunca veja seus problemas como um obstáculo, mas como um aprendizado, como algo que vai fazer você enxergar mais longe, como algo que vai ser importante para você, sabe? Como eu já falei para vocês, hoje eu dou aula de finanças, mas eu já tive muito problema com finanças, quando eu não era organizado, quando eu não praticava os princípios de Deus. E Deus usou aquelas minhas dificuldades como cura e como ajuda para que hoje eu possa entender a dificuldade dos outros. Então, Deus não desperdiça lágrimas. E eu tenho certeza que talvez você esteja passando por um vale, mas lembre-se, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo, o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que fantástico, né? É um ensino maravilhoso. Então, quando Deus não estiver respondendo, a primeira coisa, confie que Ele está no controle. Confie que os problemas servem para você crescer. Confie que Deus age em todas as coisas para o seu bem. Porque você tem um propósito. E se você estiver cumprindo o seu propósito na terra, nada vai parar você. Nenhum gigante de 3 metros, ou de 300 metros, ou de 3 quilômetros. Porque o seu Deus é maior. Nós vamos agora para o 4º passo da meditação, que é decidindo. Pense agora e analise o que Deus está querendo de você. Reveja suas atitudes diante desse problema e note o que você tem que mudar. Veja se você tem que lutar contra a murmuração, ou se deve meditar mais, ou orar mais, ou qualquer outra coisa que o Espírito esteja te falando. E aí tem algumas decisões aqui que você pode tomar. Primeiro, decida orar agora agradecendo a Deus por esse problema que estou passando, pois sei que Ele tem um propósito para mim. Então, você está passando uma dificuldade, você está passando uma dúvida, você vai orar no final agora, tá bom? Outro, decido não reclamar dos problemas que estou passando, e sim louvar a Deus, pois sei que Ele cuida de mim. Eu lembrei de uma música agora do Kleber Lucas que diz assim: Deus cuida de mim, na sombra de suas asas, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Então, não reclame dos problemas, não reclame. Você simplesmente louva a Deus e agradece a Deus. É por isso que Jesus nos ensina: agradeça a Deus por todas as coisas, não só pelas boas, mas pelas ruins também, porque Deus não desperdiça lágrimas. E agora, nesse 5º passo, nós vamos orar, pedindo perdão a Deus se você tem agido de maneira errada. Lembra a decisão que a gente falou de agradecer a Deus por o problema que a gente está passando? A gente vai fazer isso agora e pedir a Deus para enxergar da maneira como Ele enxerga. Lembra? O servo do profeta estava morrendo de medo e o profeta disse: abra os olhos dele para ele ver, Senhor. E aí ele viu o exército que Deus estava cuidando, protegendo. Então, é além. Você não vê, isso é fé. Você precisa confiar de que Deus está no controle e que Ele vai cuidar de você. Como diz a música: na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim e de você. Então, não tenha medo e que Deus lhe abençoe.
Eu espero que você tenha um grande dia hoje e amanhã a gente se vê para continuar a nossa meditação. O que fazer quando Deus não responde? Primeira coisa, confia nele. Confia de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. A gente vai encerrar para eu orar aqui, agradecendo a Deus por esse problema que estou passando, essa dúvida, essa dificuldade, e você vai orar aí também, tá bom? Eu vou deixar um fundinho musical para a gente orar juntos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por essa companhia. A gente se vê amanhã.